Olá, graça e paz. Mais um episódio nesse quadro Café com Reflexão, e desta feita estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E como eu havia proposto, falaria hoje por enquete, não é? Aqueles que pedissem com maior número um tipo de parábola ou uma parábola específica, então falaria sobre esta. E o pedido de maior número, então, foi a parábola das 10 virgens. E com isto, quero estar abordando com vocês esta parábola e trazendo aquilo que de alguma forma possa ser edificante para vocês e para mim, não é? Ainda quero propor que as demais propostas de parábolas que estão no vídeo de ontem, eu vou estar falando sobre elas mesmo na sequência. Então, segunda-feira eu vou falar da parábola que a Sandra pediu, na terça da parábola que a Edna pediu, na quarta parábola que a Letícia pediu, e assim vou estar falando dentro das parábolas que já foram propostas no tema, mas hoje teve o maior número de pedidos em cima da parábola das 10 virgens. E então esta parábola, ela encontra-se em Mateus capítulo 25, de 1 a 13, e uma característica primeira desta parábola é que somente o Evangelho de Mateus narra esta passagem, os outros evangelhos não narram, e aqui Jesus vem numa pauta de parábolas dos fins dos dias, ou dos fins do tempo, e ele pega esta parábola bem dentro deste conceito, e aí eu quero ler para vocês. Com certeza vou trazer um pouco de perturbação, porque algumas características desta parábola passam desapercebido, e eu quero trazê-las para vocês, para que de alguma forma vocês possam questionar mesmo, ponderar, e caso até comentar, para trazer uma explicação melhor ou assim por diante. E ainda propondo que tem muitos tipos de interpretação acerca desta parábola das 10 virgens, mas a que mais pega no original é essa que eu vou estar propondo. E aqui eu usei 2 livros para poder explicar bem esta parábola, um de um escritor chamado Simon Kastermeier e o outro de um brasileiro chamado Joaquim Jeremias. Neste livro, primeiro as parábolas de Jesus, e no outro livro a Jerusalém nos dias de Jesus. Então ambos trazem o conceito relativo não à parábola, no caso de Jeremias, Joaquim Jeremias, mas está falando como acontecia alguns rituais nos dias de Jesus, e que nos traz aí uma boa abordagem para falarmos hoje. E diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Dependendo da versão, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando, não é? Versículo seguinte diz: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegaram o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos, ou abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? E a primeira questão, irmãos, é que quando estamos falando destas 10 virgens,
a pauta principal é trazer a compreensão de que não estamos falando de 10 noivas, mesmo porque nos dias de Jesus, como na lei mesmo, a poligamia ou a bigamia era proibido, e aqui com muita dificuldade no Velho Testamento a gente encontra algumas circunstâncias que um homem podia casar com alguém, com uma mulher, e posteriormente ele podia pegar uma outra, trazendo para si como sendo concubina, mas com o consentimento da mulher legítima e que de alguma forma iria assistir no lar também, dentro da lida doméstica e dentro do conceito como esposa, não é? Era o caso das mulheres de Jacó. Jacó, ele casa com 2 irmãs, mas tem filho com 4 mulheres, com as 2 irmãs e com as servas das 2 irmãs. E assim aqui, nós estamos falando de 10 noivas, mas 10 virgens. E quando falo sobre isso, então, eu quero trazer esta questão mesmo dentro da leitura do livro Jerusalém nos dias de Jesus, por Joaquim Jeremias, é que nesse contexto da parábola de Jesus, ele está falando para uma época, né? Todas as pessoas que tinham um bom poder aquisitivo, quando então ia ter um casamento, a noiva, ela pegava para si 10 damas de honra mesmo, que eram adolescentes na maioria dos casos, e não só adolescentes também, mas sobretudo o que prezava muito aqui era virgindade. E então pegava 10 virgens, e estas virgens tinham uma função bem específica: aguardar a vinda do noivo. Quando o noivo chegava para buscar a noiva, não estava buscando a noiva necessariamente, ou entrando na câmara necessariamente para consumar o casamento, mas estava buscando a noiva para levar até a casa do noivo mesmo, onde se realizaria a festa das núpcias. E as 10 damas, cada uma delas tinha uma tocha na mão. A Bíblia está falando lamparina, mas no original mesmo traz o conceito de uma tocha mesmo, feita de madeira, e no final da tocha um recipiente que, dependendo da circunstância, era de cobre, e ali punha estopas ou trapos molhado no azeite e acendia a lâmpada, e todas que iam fazer este processo levava de sobressalência o seu azeite, porque poderia ser que a lâmpada pudesse vir tentar apagar, e aquele azeite na lâmpada ele durava em coisa de 25 minutos, 20, 30, no máximo 40 minutos. Então uma vasilha sobressalente fazia com que estas meninas, no caso as damas, molhassem outra estopa ali com azeite e colocasse para não deixar a lâmpada apagar, e assim fazia o cortejo da noiva, que estava indo entre as 5 damas de honra de um lado, 5 damas de honra do outro, a noiva no meio, com as tochas acesas. Por sua vez, o noivo estava esperando as noivas com 10 amigos, também com tochas acesas, e à medida que o noivo estava à porta para recepcionar a noiva com as meninas, tinha uma dança ali que as meninas faziam, as virgens faziam, as 10 damas faziam, e posterior à dança, todos entravam para a festa de casamento de fato e de verdade. Mas aqui o que acontece na parábola é que quando entra para a festa, nesse contexto, o noivo ele demora, quer até chegar nesse contexto, né? 10 virgens, então no rodapé de muitas Bíblias está falando que eram 10 noivas. Não, a noiva estava ali e as 10 virgens tinham a proposta de conduzir a noiva quando o noivo viesse. Agora, a característica interessante é que o noivo atrasa. E a Bíblia diz que quando dá cerca de meia-noite, então as meninas dormiram, todas dormiram, mas aí houve uma voz: eis que o noivo chegou, mais ou menos assim. E as meninas se recompõem e acendem as suas lâmpadas. Então a questão aqui está, não nem neste contexto mesmo da sonolência que veio para as 10, mas para a disposição de se recompor. Era a questão mais lógica, mais central. E de repente, quando as meninas levantam aqui, que vão acender as tochas, 5 já não tinha azeite, pede das outras sensatas, que resolvem não dividir o azeite.
Mas um outro fato também que se questiona bastante é porque a festa ela não fechava as portas. E aqui nesta festa de casamento, as portas fecharam, e quando as outras 5 virgens que faltaram azeite chegaram, então as portas estavam totalmente fechadas e elas não puderam entrar. E a fala do noivo foi justamente esta: não vos conheço. Não é? Com isso a gente já traz algumas características interessantes também. Alguns falam que as noivas, as nécias, que foram buscar azeite, elas foram comprar, e tento forçar a interpretação, porque então buscar azeite estava falando de Moisés e dos profetas, mas não tem nada a ver também, é uma forçação de barra. E quando elas conseguem comprar o azeite e volta, as 5 que sobraram já tinham feito a condução da noiva até a casa do noivo mesmo, porque o noivo vinha e buscava e assim por diante, as noivas acompanhavam. E quando chegando na casa, estavam ali 5 jovens de um lado, 5 jovens rapazes do outro também, para recepcionar a dança. Entrava, a festa acontecia e assim por diante, como nós já conhecemos, não é? E estas tochas aqui, elas eram embebidas no azeite. E aí a proposta é assim: o símbolo do azeite é Espírito Santo? Sim, é Espírito Santo. Mas por que as nécias não levaram azeite de sobra, não é? Então a pauta mesmo da parábola está no conceito da vigilância, da prudência, do zelo. Paulo está falando, não extinguais o Espírito Santo, ou não entristeceis o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da promessa. E quando Jesus fala, não vos conheço, mesmo elas voltando com outro tipo de azeite nas suas vasilhas, não era aquele azeite condicionado, adequado para o momento da festa, senão que este azeite já trazia algum tipo de situação que forçava para a própria atitude natural ou para o próprio serviço das mãos das virgens que não tinham sobressalência. Está falando das suas obras naturais, e Jesus não conhece obras naturais. Além das tochas, deveriam levar azeite de sobra, já falei isso. A observação: não eram 10 noivas, mas 10 virgens, que tinham como proposta, de fato e de verdade, fazer o ritual de 10 damas de honra da noiva. Ao faltar o azeite, está falando de negligência, falta de vigilância, falta de prudência. Mas o interessante também que vocês devem pegar nesta parábola é que à meia-noite, ao fim do dia, meia-noite, e quando fala meia-noite, alguns propõem que então estava propondo o dote, o noivo propondo o dote. Então o dote estava sendo negociado, demorou muito, as damas dormiram, mas necessariamente, se falar isso é verdade, sim, pode ser verdade, porque o dote tinha que ser negociado mesmo. Mas a proposta é que Jesus ele está falando que ele vai voltar. Esta proposta desta parábola é jogar para a volta de Jesus. E quando fala meia-noite, está falando no dia completo, fim do dia. Então, assim, no horário aqui bem contexto, da primeira hora até a última hora, ou 12ª hora, ou meia-noite mesmo, o meio do dia de 24 horas. Então, assim, quando a gente fala um dia de 24 horas ou um dia de 12 horas, aqui está falando um dia de 12 horas, porque no final, meio-dia ou meia-noite, né, nesse contexto, findou-se o dia. Então, Jesus volta quando findar o tempo, ou vem no tempo determinado, ou ele vem no tempo certo para buscar, de fato, a sua igreja, para encontrar com a sua noiva. E se falar assim, estas damas representam os cristãos, sim, estas damas representam, sim, os cristãos que, sobretudo, devem estarem continuamente vigilantes, devem estarem continuamente cheios de prudências, não sendo negligentes, porque o Senhor há de vir a hora que jamais a gente vai imaginar. E o final desta parábola mesmo, o próprio Jesus, ele está trazendo como sentença a necessidade da vigilância. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. Com isto, fica este quadro, este conceito, este aspecto de que o Senhor há de voltar para a sua igreja.
E estas damas representam a igreja. Alguns tentam forçar a barra, está falando do Velho Testamento e do Novo Testamento, ou está falando do povo de Israel e do povo gentil, e os que faltaram azeite foram os gentios. Outros falam, não, faltou azeite, foi Israel. Necessariamente tem 10 virgens ali que são damas de honra, e ao adormecer todas adormecem, estão misturadas, e quando levantam todas, somente 5 tinham azeite de sobra e não tinham nenhum tipo de separação, estavam todas misturadas mesmo. A questão é que o Senhor há de voltar, e quando Ele voltar, o Espírito Santo terá esse papel fundamental. Primeiro, é de ser o azeite para as nossas lâmpadas, e depois Ele é aquele também que vai trazer o anúncio da vinda de Jesus. E ainda que Paulo, escrevendo, ele diz, e bradado o anjo, toque na última trombeta, né? Então a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Praticamente está jogando para dentro desta proposta. O aspecto predominante é o tema da volta de Jesus, o Senhor como noivo. E ainda Jeremias, no capítulo 2, versículo 32, para a gente compreender o conceito das virgens e das noivas. Acaso se esquecem a virgem dos seus adornos? Ou seja, a virgem ela tem que estar atenta para qualquer possibilidade. Se for chamada para ser uma dama de honra de uma noiva, ela tem que estar adornada e ataviada. Ou a noiva do seu cinto, a noiva já está preparada. Cinto fala de equilíbrio, cinto, porque pega no meio do corpo, fala de equilíbrio. Então a igreja do Senhor Jesus, ela deve estar preparada. As damas são os seguidores de Jesus, que devem estar preparados para o seu retorno. Os não preparados serão excluídos, o que a Bíblia está falando com muita naturalidade, para sempre. Excluídos definitivamente do reino de Deus quando Jesus voltar. E a fala de Jesus é interessante nesta parábola, porque, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Então estas meninas foram buscar azeite e trouxeram algum argumento da sua própria capacidade. E Deus não aceita nenhum tipo de providência humana, nenhum tipo de ação humana que possa tentar justificar o processo da salvação do homem. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, não é? Pois somos feitura dele, fomos feitos nele para toda boa obra. Então, toda boa obra que o cristão faz, ele faz em Deus, como alguém que foi regenerado mesmo, e esta ação nunca é do homem, ela é sempre do Espírito Santo. Penso ter esclarecido mais ou menos, o tempo é curto, mas deixem aí o seu comentário de vocês, os likes, e caso tenha alguma dúvida, ponha no comentário que eu respondo cada um deles mesmo. Então não eram 10 virgens, eram 10 virgens, não eram 10 noivas. A Bíblia de rodapé que traz 10 noivas está equivocada, porque então está falando das virgens que haveria de conduzir a noiva para o encontro do noivo até entrar na festa, ou na festa nupcial, né? E assim, com isto, eu quero deixar para vocês aí, beijo no coração, beijo na alma, Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Fiquem na paz, amados.